E aí galera, beleza? Pessoal, muita gente teve dúvida do último vídeo que eu fiz relacionado ao teste de boot, né? E ao teste de consumo. Então eu vou fazer um vídeo aqui na prática, né? Pra vocês verem. Eu tô com um aparelho aqui, um G3, que tava com um problema na câmera, né? Tava um problema na câmera. Não foi no periférico, né? A câmera frontal em si. Foi um problema na malha, né, da câmera. E a gente resolveu facinho aqui, né? A gente abriu o esquema elétrico, fez as verificações e consertou. Só que aí, pessoal, eu vou pegar esse aparelho pra gente fazer os testes, né? Pra eu mostrar pra vocês aqui como é que você deve fazer o teste de boot, né? E o de consumo. Então presta atenção aí. Esse vídeo eu acho que não vai ficar muito longo, né? Quando eu plugo, pessoal, qualquer aparelho na fonte de bancada, pode ser o aparelho que abre pela frente, né? Pode ser o aparelho que abre por trás. Qualquer aparelho que eu plugar na fonte de bancada, ele não pode me apresentar nenhum consumo na fonte de alimentação. Conectei aqui positivo no positivo da placa, né? E o negativo no negativo da placa. Note que a minha fonte, ela não apresentou nenhum consumo. Então isso já é um ponto positivo. Não temos nenhum consumo inicial. Alguns aparelhos mostram consumo e ligam, alguns mostram consumo e não ligam. Isso aí vai depender da situação da fuga, do curto que tem na placa, né? Algumas fugas e algum curto vão fazer com que o aparelho não ligue, e alguns aí vai permitir que o aparelho ligue, porém vai ter um alto consumo na placa depois que o aparelho ligar, e a bateria vai ser drenada bem mais rápido do que se não tivesse consumo nenhum. Então a primeira verificação é verificar se existe um consumo inicial, beleza? A outra segunda coisa, né, que a gente explicou no outro vídeo, é o consumo de boot. O que é o consumo de boot? É o primeiro 1 segundo que eu clicar aqui no botão. Deve se mostrar um consumo de corrente aqui. Eu vou clicar aqui para você ver. Note que o aparelho ele teve um consumo inicial, depois zerou. Alguns aparelhos, né, como os iPhone 6S, o 6S Plus, né, o 7, se não me engano, também faz isso. Quando você clica, ele dá o boot e depois ele inicia. Não precisa você ficar clicando o aparelho durante ali 5 segundos, não. Ele já automaticamente, se você dá o boot, ele já liga. Na maioria dos Androids, né, eles trabalham dessa forma. Você dá o boot e solta, e ele dá um consumo, né, mostra um consumo e zera. Nos Androids, pessoal, esse consumo aí, né, para que seja um consumo sadio, ele deve estar entre 100 mAh a 150 mAh no máximo, beleza? Se passar disso, o aparelho aí tá com algum problema aí de consumo. O correto seria aí 120, 130 até 140, né? Mas 150 aí ainda dava para passar. O que o teste de boot ele nos mostra, pessoal? O que ele pode nos mostrar, né? O teste de boot ele nos mostra, ele vai apontar para se tem algum problema, né? Algum consumo na malha secundária. Isso pode ser um periférico, né? Uma câmera. Isso pode ser algum LDO, né? Que é um conversor que converte tensões na placa, que é um circuito integrado. Isso pode ser um capacitor, um diodo. Pode ser qualquer componente, né, que esteja ali na malha ligado em paralelo, né, ou seja, no positivo e no negativo da placa. Então ele vai mostrar aqui, através do consumo de boot, se existe alguma alteração, né? Isso já é um teste para ver se tem alguma alteração, porque às vezes o aparelho não liga, né, e o consumo do boot dele está normal. Isso pode ser um problema de solda fria. E quando você faz o teste de boot e dá um consumo alto, então isso já me mostra que tem uma fuga de corrente na placa, né? Um curto-circuito, e que está consumindo essa corrente alta. Então eu já não vou analisar como se fosse uma solda fria. Por isso que é importante você verificar a fonte de bancada. É um segredo do técnico que tem uma grande observação. Observe sempre fonte de bancada. Pegue um caderninho, coloque lá na sua bancada. Se você pegou algum aparelho que você nunca pegou na vida, um A50, por exemplo, você pegou um A50, verifica qual é o boot, né? O aparelho, você vai fazer uma troca de
de tela. Então verifica qual é o boot desse aparelho, né, que está com a placa sadia. Você verifica a placa está sadia, tá tudo ok com a placa. Você vai fazer uma troca de tela, então dá um clique lá, olha, observa o boot dele, anota para saber o boot do A50, né, o consumo dele inicial, se quando na hora que ele está inicializando, se ele permanece em 1 amperes para baixo, ou se ele passa de 1 amperes, né. Então é bom você ter isso escrito para você saber, quando você pegar um problema de placa, você ter um pouco da base daquele aparelho, né. Pega lá o conector da tela, no caso do display, coloca ali faz um desenho, né, e coloca os valores de condução reversa do display, da câmera, daquele aparelho, e você vai ter tudo anotado, para quando você tiver um problema na sua bancada, né, com aquele aparelho, de repente chega um outro aparelho lá para você que seja do mesmo modelo, você já vai ter um mapa de como você pode começar uma análise, né. Então é importante que você observe isso. Eu vou dar um clique agora aqui e vou segurar. Pronto, eu dei um clique pode ver que ele deu um boot, zerou, não passou de 120 mAh, então isso significa que a placa aparentemente está ok. Não tem consumo inicial, isso mostra também que o aparelho não tem nenhum consumo, né? Fuga de correntes também é um ponto a favor. E agora eu vou clicar nesse aparelho e vou segurar. Então o aparelho liga. Vamos lá. O aparelho ligou e verifique aqui o consumo do aparelho. Sempre observe o consumo do aparelho. Todo aparelho que você pegar, que você for ligar ele na fonte de bancada, mesmo se não tiver com problema na placa, observe como é o consumo desse aparelho inicial. Alguns aparelhos chega a ter até 2 amperes na inicialização, aquece na inicialização, então outros não. Então você tem que estudar a fonte de bancada para saber quando um aparelho ele está ligando normalmente com consumo alto, ou se o consumo dele é baixo e por conta ali de algum problema ele está tendo um consumo alto na hora da inicialização. Então alguns aparelhos vão passar de 1 ampere, de 2 amperes, e outros vão ter um consumo bem abaixo. Então presta atenção, isso é fundamental para você que trabalha com manutenção em placa. Sempre perceba, o consumo do boot do Grand Prime é tal, você anota. O consumo de inicialização, ele dá um pico para tanto amperes e desce. Ou seja, você vai ter uma base para quando você pegar um outro aparelho, você já vai saber o consumo, né? Para você não se enganar, ver um consumo alto ali na hora da inicialização e achar que o problema é que tem alguma fuga ali, aonde muitas vezes não é porque o aparelho liga daquela forma mesmo. Pronto, o aparelho, deixa eu ver se ele ligou. Ele desligou aqui, né? Vamos ligar ele de novo. Deixa eu ligar ele direitinho aqui. E vamos observar aqui. Pode ver que ele passou de 1 amperes, ó. Está descendo o consumo. Vamos verificar aqui como é o consumo desse aparelho. Pessoal, alguns aparelhos, a gente vai analisar agora o standby. Se liga só. O aparelho em standby, ele tem que estar entre 0 a 10. Em alguns aparelhos aí, digamos assim, ao todo, né? Vamos supor que tem alguns aparelhos aí que tem algum problema, alguma coisa ligada no aparelho, e que esse aparelho aí, o consumo dele naturalmente, né, em standby, ele vai até 40 mAh, mas não pode passar de 40 mAh, ok? Ele tem que se manter entre 0 a 10. Pode sofrer alguns picos na hora que ele tá, o aparelho já entrou em standby, beleza? Perceba aqui, ó, o consumo desse aparelho está entre 300, 400, 500 mAh. O aparelho está em standby. Deixa eu dar um toque nele aqui. Ó, o aparelho está ligado, beleza? Vou botar ele em standby. E ele está em standby.
O que acontece aqui? O aparelho está com problema. Eu não posso afirmar que o aparelho está com problema, porque o setor de RF desse aparelho está ligado. Então o que acontece aqui? O setor de RF está buscando conexão com Wi-Fi, conexão com Bluetooth, conexão com rede, e isso faz com que haja consumo na placa, ok? Então o processador, junto com os CIs responsáveis pelo setor de RF, estão buscando informações, buscando conexões. Então esse aparelho ele vai demorar um pouco para que o seu consumo em standby ele estabilize. Alguns aparelhos passam 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, alguns até 6 minutos na hora que você liga o aparelho, beleza? Só que depois que você liga o aparelho, que o aparelho já estabilizou todas as suas informações, configurações, ele vai zerar, ok? Mesmo que você mexa nele, ele vai ter um consumo. Quando entrar em standby, ele vai zerar o consumo. Então pode ver que já passamos aqui, eu não contei, mas deixa eu ver o tempo do vídeo, mais ou menos aí uns 2 minutos já, e o aparelho ainda não estabilizou, né, o seu setor de RF, né? Ele ainda está aqui buscando alguma informação, tentando alguma conexão, né? Pode perceber aqui, ó. Ok? Então saca aí. Vamos esperar. Não vou cortar o vídeo não, galera. O vídeo vai ficar completo aí pra vocês aí, beleza? Pronto. Perceba que ele já tá começando a cair, ó. Olha aqui, galera. Tá vendo o consumo dele? Ele tá dando um pico e estabilizando ali. Vamos lá, ele vai estabilizar. Ó. Zerou, beleza? Ó, 0, 10, 15. Deu um pico ali, ó. Mas ele vai estabilizar novamente. Ainda tá estabilizando aí, né? Perceba aí. Ó. Pronto. Veja que o aparelho ele estabilizou em 0, 8, 10, né? Pode ser que ele dê um pico aí, foi para 16 mA, mas ele estabilizou. Ó, 50, voltou. É isso que eu tô dizendo para vocês. Ele vai permanecer dessa forma. Mas isso vai fazer com que o cliente perceba que a bateria está sendo drenada? Não. Se a bateria do aparelho estiver ok e você trocar a bateria do aparelho, nessa situação aqui, não vai ter consumo, não vai ter drenagem, beleza? O aparelho vai ligar, vai consumir no início da inicialização, vai passar uns 5 minutos aí buscando, né? Só que depois ele vai se estabilizar. Então dessa forma eu sei que o problema não é a placa do aparelho. Vou clicar aqui, ó, ele está em 0 de consumo. Pode ver, ó, o aparelho. Deixa eu tirar aqui para não mostrar o rosto do cliente, né? Pode ver, ó, o aparelho está ligado. Temos um consumo ali de 200 mA, 400, voltou. E o aparelho vai entrar em standby novamente. Vamos ver agora se ele vai demorar para estabilizar. Deixa ele entrar em standby aqui por ele mesmo. Você pode também colocar ele em standby também, né? Deixa eu ver se ele vai entrar sozinho. Tá entrando aqui em standby. E o consumo dele novamente está zerado, galera. Ok? Pode ver que depois que ele se estabiliza, ele não vai precisar de muito tempo na hora que ele entrar em standby para ficar se estabilizando novamente. Ele vai sempre estar estabilizado. Ok? Então é dessa forma aqui que eu faço uma análise inicial, né? É uma análise inicial aí que você precisa fazer também na hora de fazer qualquer serviço no aparelho. Isso pode ser uma troca de bateria, isso pode ser uma troca de câmera, isso pode ser uma troca de um CI. Toda vez que você pegar um aparelho na sua bancada, a primeira coisa que se deve fazer é fazer um teste de consumo com a fonte de alimentação, levando como regra os valores que eu falei para você aqui, beleza? Não
se o aparelho tiver aqui mostrando aqui sem parar 100 mA, 200 mA e não estabiliza no momento do seu standby, isso significa que o aparelho tem problema, tem alguma fuga de corrente. E aí você vai analisar se é na tensão principal, ou seja, se tem um consumo na tensão principal, quando você coloca ele na fonte, ele já mostra o consumo, então você tem um problema na VBAT. Se você faz um teste de boot, né, você tem um problema, se você se mostra alteração ali, você tem um problema numa tensão secundária. E se você tem aqui um problema de consumo que não estabiliza, né, na hora que o aparelho está em standby, pode ver que ele dá um pico ali. Isso é normal, galera, beleza? Isso é normal, ele está buscando alguma coisa, chegando alguma notificação, alguma coisa está acontecendo aqui que está consumindo essa amperagem, né? Está consumindo essa corrente. Então, assim, preste atenção nisso. Toda vez que o aparelho chegar na sua bancada, faça esses testes, que você vai conseguir resolver muito problema. Ou se não resolver, mas você vai ter uma direção para onde você deve começar uma análise. Beleza, galera? Então fica a dica aí para quem não entendeu, compreendeu do outro vídeo que a gente fez. Muita gente me perguntou aí no WhatsApp, no Instagram, sobre essas informações, né? Então, assim, por palavras aí às vezes fica difícil você tá falando, né? Então eu tô explicando aqui na prática como é que você deve fazer na hora que chegar um aparelho na sua bancada, beleza? Então deixa um like aí, caso você quiser fazer um curso, deixa o link do curso aqui na descrição do vídeo, o curso completo, o curso só para reparos em placas. E também, galera, segue a gente lá no Instagram, beleza? Nosso Instagram tá massa, sempre tô botando conteúdo também, enquetes, perguntas, fazendo muita coisa lá no Instagram, colocando vídeos de conserto também lá. Então, se você às vezes não vê a gente postando vídeo todo dia aqui, mas sempre no Instagram a gente tá colocando algumas coisas, beleza? Então um abraço a todos aí, os links tá tudo aqui na descrição do Instagram, do curso, dos outros vídeos aí mais importantes. Se você quiser dar uma olhada, é só você descer aqui na descrição do vídeo e tá observando, beleza? E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai estar respondendo. É isso aí, galera, vamos que vamos, valeu!